Olá, felizes. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre casamentos. A base de Deus na Terra é o casamento. O lar da noiva do Senhor Jesus na Terra é nas casas onde os casais estão casados e têm consciência de que a casa deles é mais uma parte do templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, da mesma maneira que nós temos que cuidar da casa onde moramos, nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, que somos nós. Então está escrito em Coríntios 7, como deve viver o casal. Os casais bem casados, porque o casal, a casa onde tem guerra, onde tem contenda, entristeceu o Espírito Santo, e possivelmente ele já saiu. Então, temos que buscar imediatamente uma reunião e união com o casal para ajudar o casal, mandar o espírito que já está deitado em cima da cama do casal, dormindo entre os dois, e esta é a base que o nosso adversário tem para acabar com o casamento. Porque uma vez que ele deita na cama entre o casal já dorme em contenda, o casal já dorme virado um para o lado, outro para o outro, e daí a cair da cama, um dos dois, é uma questão de tempo. E detalhe, quando cai, cai direto no pecado. Porque o adversário já está ali para isso. E nós temos que saber que, como está escrito em Mateus 25, procure lá que vocês acham, nós cremos na existência pessoal do diabo e seus anjos maus espíritos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, em geral, quando o inimigo entrou no casamento, ele está o tempo todo falando na boca da esposa, tentando provar que o esposo está errado. É o maldito espírito da razão. E o contrário é verdade. Ele está o tempo todo tentando provar que ela está errada. Isso não é um casamento, isso é um inferno na terra. E se o Espírito Santo ainda está nesse casal, se nós não tomarmos cuidado urgente, porque o próprio casal já não tem força mais de mandar ele embora. Então nós temos que fazer o quê? Reunir com o casal, mandar o espírito e os demônios embora, porque esses casais estão possuídos de demônio. Eles estão sendo operados pelo demônio. E a astúcia dos maus espíritos, os anjos maus que caíram com Lúcifer, a astúcia deles é tão grande que ele entra com o espírito de razão, e a função dele é dizer assim, hoje ou amanhã, mais cedo ou mais tarde, eu provo que ele está errado. E ela pensa da mesma maneira. E aí vem as ofertas, porque, como diz o apóstolo São Paulo, os casais não afastem, a não ser por oração e consagração, não por mais que 3 dias por causa da tentação do diabo. Então, quando o inimigo coloca o espírito de contenda no casal, ele já garantiu um lugar para acabar com o casamento. Então, os ministros da igreja, quando vão tratar esse assunto, isso hoje está uma raridade, porque, sinceramente,
Deus me dá a graça de fazer isso há mais de 50 anos, mas a maioria das pessoas, e tem alguns entre os ministros da igreja, eles estão mais preocupados em provar quem está errado, e aí está na mesma linha dos espíritos, em provar quem está errado. Então reúne o casal, fala qual é o seu problema. Não é assim que desmancha a contenda. Já foi falado isso aqui? Senta com o casal, antes de sentar, uma oração, com muita consagração, com muita paz, e quando formos tratar esse assunto, nós devemos entrar em comunhão antes, para nós nos imbuirmos do Espírito Santo e do discernimento de espírito, porque muitas vezes você pensa que está falando com a esposa ou com o esposo, e o espírito está na boca deles falando com você e te enganando. E engana você, e você sai de lá e deixa o casamento pior do que ficou. Então tem que ter os ministros, quando for tratar desse assunto, que se consagre e vá não para saber quem está certo e quem está errado, porque isso o diabo já está fazendo. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que ir lá, mandar os espíritos embora do casal, tirar o espírito de entre o casal, tirar os maus espíritos da cama do casal e do casamento. Porque a primeira vítima de um casamento acabado são as crianças. A primeira vítima são as crianças. E detalhe, essas vítimas, elas levam essas sequelas para o casamento delas, e aí cria-se um espírito hereditário. Às vezes fala assim, do jeitinho que a mãe age, ela age. Do jeitinho que o pai age, ele age. Isso são espíritos hereditários que não foram tirados do casal lá em cima. Isso vai descendo, e nós podemos ver uma família que tem problema no casamento, isso vai descendo. A nossa função como ministros, a nossa função como sacerdotes, é quebrar essa maldição hereditária, é tirar os maus espíritos de entre o casal, para que nós acertamos. Por quê? Para nós termos base de sustentação, para o Espírito Santo habitar no templo, que somos nós mesmos, e habitarmos nos lares, e consequentemente habitar na igreja, para fazer o quê? Para que desses casais saiam poderes contra os maus espíritos. Olha, falando na área jurídica, o que tem de feminicídio, e parece que quanto mais aumenta as leis, pior fica. Por quê? Porque estão combatendo o efeito e não a causa. E como é que nós acabamos com os feminicídios? Acertando os casais, tirando os maus espíritos do meio dos casais, e que os ministros façam isso. E não chega lá dizendo que você está errado, você está errado, quem está errado, O Senhor Jesus não procura culpado. Por que vocês procuram? Vocês estão a serviço de quem? Procurando culpado. Não é assim que funciona. Funciona da seguinte maneira. Eu vou na casa do casal, se puder avisar, avisa, se não puder, se puder chegar de surpresa, é melhor. Então chega na casa do casal de surpresa e senta com eles e fala, nós vemos aqui orar a Deus, fazer uma oração a Deus, fazer uma consagração a Deus. Nós vemos aqui ajudar vocês a servir a Deus, porque geralmente, quando o espírito da contenda está no casal, as dívidas aumentam, a receita cai e as despesas aumentam. E esse é o primeiro motivo para a guerra. Tem um dizer que a gente fala muito, fala assim, onde falta pão, todo mundo briga
e ninguém tem razão. Então, a função do sacerdote é trabalhar contra espírito. A função dos sacerdotes é lutar contra os maus espíritos entre os casais, porque os que estão a serviço do nosso adversário já trabalham para ele, então é prostituição. Não precisa nem falar aqui, mas já sabemos, os casais vivem vidas mundanas. Eu conheço casais que vivem em santas consagrações. E conheço casais também que é lastimável. Então, a função do sacerdote, e nós podemos ver isso funcionou no passado, e hoje nós temos um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que ele não se usurpou de dizer que ele é que ele é o dono da ordem, que é o Senhor Jesus. Ele falou, eu sou o presidente da ordem de Melquisedeque. Está em nós seguir o nosso modelo, que é o Senhor Jesus, que onde ele chegava, os espíritos já saíam. Geralmente os espíritos confessavam, mas é ele. E quem é o seu modelo? E você está aqui a serviço de quem? De novo. Aí ele tinha poder. Se você não... Ele mesmo disse, aqueles que me imitarem farão as obras que eu faço e as farão maior ainda. Está em nós imitar o Senhor Jesus e fazer as obras que ele faz. Eu sou testemunha disso, louvado seja Deus, eu sou testemunha. Deus já me deu a graça de expulsar o espírito da morte mais de uma vez, já falei isso aqui também. Deus já me deu a graça de devolver a vista, tirar a cegueira da pessoa, e para fazer isso não precisa gritar, não precisa pular, para fazer isso basta estar em santa consagração, em santa comunhão. E quem faz isso? Principalmente o sacerdote. Se você é sacerdote e não faz isso, procura se consagrar e procura buscar a Deus e procura servir a Deus. Porque a função do sacerdote é alimentar a igreja, porque a igreja bem alimentada pelo Espírito Santo reforça o Espírito de Deus que cada pessoa, domina as carnes e mantém as almas vivas, para quando descer a sepultura, ir direto para o paraíso. Curta, compartilha, nos ajuda divulgando o canal, filiando-se ao canal, nos ajuda a melhorar o canal. Porque a função desse canal que foi criado, Deus me mandou criar esse canal. Eu passei 2 anos em oração. Nos ajuda a reforçar o canal, leia os nossos livros, veja os nossos livros. Por que os livros? Porque a internet amanhã apaga e o livro você tem ele para ler quando precisa. Deus nos abençoe.